Fala, galera do sétimo ano. Vamos falar hoje sobre aves e mamíferos. Lembrando que a gente aprendeu foi que os seres que conquistaram o ambiente terrestre foram os répteis a partir do momento que eles colocaram ovo com casca. Esse ovo com casca facilitou a vida de quem estava vivendo em locais onde poderia haver desidratação. Okay? Então, as aves vêm depois dos répteis, eles são mais evoluídos que os répteis. Continuam colocando ovo. Mas o ovo foi invenção dos répteis. Okay? A homeotermia é a conquista dos ambientes mais diversificados. O que é homeotermia? Homeotermia é a capacidade que os seres têm de manter a temperatura constante. E aí as aves começaram a conquistar os ambientes mais diversificados, mais específicos. Né? Os peixes viviam na água, os anfíbios viviam na água e na terra, os répteis podem viver na água, mas têm seu habitat terrestre. E aqui chegamos às aves. As aves são biotérmicas, quer dizer, a temperatura delas não varia com a temperatura ambiente, igual a nossa. Aí aqui eu tenho em que ambiente podem ser encontrados aves e mamíferos. Pode ser encontrado na água, eu tenho baleia na água, eu tenho mamíferos na terra, eu tenho aves na terra, aves em penhascos. Tem maior sucesso que os répteis, são muito mais desenvolvidos que os répteis. As mamíferos são muitos animais homeotérmicos. Guarde isso aqui, ó. Guarde isso aqui, ó. Os únicos animais homeotérmicos, quer dizer, a temperatura continua constante, homo quer dizer constante, homeo, constante térmico quer dizer temperatura constante. Tanto as aves como os mamíferos são os únicos animais que mantêm a temperatura constante, não é a temperatura em qualquer lugar. Tem temperatura elevada e constante, diferente do ambiente, igual a gente, igual aos mamíferos. Alta taxa metabólica, combustão de glicose, quer dizer, queima da glicose, a gente usa carboidrato, a gente usa glicose com alto consumo de oxigênio. Okay? Tem alta taxa metabólica, a gente gasta muita energia. No caso das aves, as características que favorecem a homeotermia nas aves, quer dizer, eles serem homeotérmicos, é pena. As penas fazem com que eles mantenham essa temperatura constante. Por exemplo, o pinguim, ele vive em locais frios. Mas como eles têm penas, as penas muito coladas ao corpo aquecem esses animais para que eles não oscilem muito. Eles têm anexos à epiderme de queratina, quer dizer, eles têm unha, eles têm bico, tudo isso é de queratina. Viu? Queratina é aquela proteína que impede que haja desidratação. Beleza? Coração com 4 cavidades. 4 cavidades. 1, 2, 3, 4 cavidades. A circulação é dupla, por quê? Porque tanto tem sangue arterial como sangue venoso, sangue de oxigênio e sangue de gás carbono, completa, não ocorre mistura de sangue arterial com venoso. A aorta curva-se para a direita, a aorta curva-se para a direita, maior oxigenação,
tem uma grande quantidade de oxigênio necessário. Isolamento mais regulação térmica é a sua sobrevivência. Quer dizer, ele vive isolado, mas ele tem regulação térmica do corpo. Isso faz tudo para que ocorra a sobrevivência. Vamos lá devagarzinho agora. Ver o sistema respiratório desses animais. Peixes, respiração branquial. Anfíbios, respiração branquial, quando está na água, e respiração pulmonar e cutânea, quando saem da água. Peixes, anfíbios, répteis. Qual tipo de respiração dos répteis? Respiram pelo pulmão. Né? E agora estamos com as aves. A ave também tem respiração pulmonar. Ok? Eles têm um pulmão aqui, ó. Aqui tem um pulmão. Mas ao lado do pulmão, eles têm pequenos sacos, que são chamados de sacos aéreos. Então, olhe bem. Eles têm um pulmão pequeno, mas eles têm sacos aéreos que vão facilitar o voo. Por exemplo, ele tem um pulmão aqui e ele tem 4 pequenos sacos que se enchem para deixar eles mais leves e tem a função de fazer eles flutuarem. Então, quando eles enchem isso aqui, eles ficam mais leves e flutuam, e voam. Quando eles secam isso aqui fica mais pesado e eles descem. Ok? Vou repetir, viu? Eles têm um pulmão pequeno, não tão grande. Aí eles têm esses sacos aqui, ó, chamados sacos aéreos, que facilitam o voo deles. Encheu, ele fica leve, aí ele voa. Secou, ele fica pesado, ele desce. Okay? Então tem pulmões pequenos e pouco elásticos, mas muito eficientes que os dos répteis. Okay? O pulmão ele vai ficando mais complexo a partir do momento que ele vai evoluir. Então, o monofílio é pequeno, é um saco. Os répteis é um pouco melhor. Depois vem das aves. Por último, vem o nosso, que é o mais complexo. Ok? Sacos aéreos, que ele falou, né? Que enche para ficar leve e depois seca para ficar pesado. Ossos pneumáticos. O que é isso, professor? Ossos pneumáticos é o osso que possui ar dentro. As aves têm ar dentro dos seus ossos. Isso os torna mais leve. É um osso leve. Porque não é um osso compacto, muito duro por dentro, não. Ele é vazio. Ele é preenchido por ar. Então, isso é chamado de ossos pneumáticos. Pulmões eficientes, mais coração com quantas cavidades? 4 cavidades. Suprimento alto e constante de oxigênio. O tempo todo ele está tentando respirar o oxigênio. E elevadas taxas metabólicas. Então, olha só. Tudo isso aqui faz dessas aves mais poderosas. A ave é homeotérmica, a temperatura dela não varia a temperatura ambiente. Tem uma taxa alta de oxigênio, de respiração, de produção de calor, para se manter vivo. Por exemplo, os pássaros, eles migram, tem alguns que migram para locais muito distantes. E para isso, eles vão precisar de tudo isso aqui que ele falou. Okay? Adaptações que permitiram o voo. Poxa, eu já falei que eles têm ossos pneumáticos, ossos vazios, ossos leves. Tem pequenas estruturas chamadas sacos aéreos que se enchem de ar para tornar eles mais leves.
Adaptações que permitiram o voo das aves. Ossos pneumáticos, redução da densidade, quer dizer, ficou mais leve, corpo aerodinâmico. Notem que um pássaro ele tem um peito bem desenvolvido. Aquilo ali é para facilitar na hora do voo, né? Além das asas para fazer a sua viagem. Osso externo, o que é um externo? Externo é aquele osso que fica na frente do coração. Osso largo com quilha, fixação dos músculos peitorais responsáveis pelo movimento das aves. Os músculos são ligados ao peitoral para facilitar esse movimento. A ausência de bexiga urinária. Como eles não têm uma bexiga urinária, que eles podem ter dentro de si um armazenamento de água, eles têm, né, cloaca, por onde sai xixi, cocô e ovo da ave. Okay? O ovário e o oviduto únicos, unilaterais, esquerdo, ativos só no período reprodutivo. Quer dizer, o ovário só vai ficar ativo na hora que precisar de haver uma fecundação. E homeotermia, quem falou. Homeotermia é ter a capacidade de gerar grande quantidade de energia. Okay? Aí nós temos aqui a reprodução. Como é a fecundação das aves? A fecundação dela é fora do corpo ou dentro do corpo? A gente já viu isso. Répteis, aves, mamíferos. A fecundação é interna. Com relação à reprodução, as aves são animais chamados dioicos, quer dizer, o sexo é separado. A gente sabe que existem animais que são hermafroditas. Tem as duas dois sexos do mesmo animal. Okay? No caso das aves, eles são de sexos separados e a fecundação é interna. O galo tem que introduzir o seu espermatozoide dentro do óvulo da galinha. Na realidade, é o ovo que a gente come. A gente não come ovo, a gente come óvulo da galinha. Viu? Os ovos com anexos embrionários, o ovo, ele tem tudo isso aqui, são estruturas que ajudam na manutenção, no crescimento do ovo e fazer com que ele não desidrate, com que ele não morra. O filhote só fica dentro do ovo porque lá dentro tem nutrientes favoráveis para ele. Então a gente tem que lembrar que é assim que ocorre de haver uma maior adaptação das aves em relação aos répteis. Ovos com casca que são chocados. Pronto. O com casca foi uma adaptação já trazida de quem? Trazida pelo réptil. É que vem as aves. Então, as aves são mais evoluídas que os répteis. A pele das aves é seca, rica em queratina, sem glândulas. Assim como as que a gente viu dos répteis, por exemplo. Uma pele seca, que tem queratina, lembra que foi o réptil que chegou ao Meirtese devido à sua pele ser seca, cheia de queratina, uma substância que faz com que a pele fique seca. Okay?
exceto aves aquáticas que possuem a glândula uropigiana. Na glândula essa, professor, você já deve ter visto pato nadando. O pato, quando ele nada, note que ele sempre vai trazer o bico para próximo da região próxima ao ânus dele. Quando ele está nadando, ele pega o bico e toca lá na parte de trás dele, no bumbum dele. Por que ele faz isso, professor? Porque quando ele toca com o bico no bumbum dele, ele pega um pouco de óleo que ele produz nessa glândula chamada glândula uropigiana, que vai ser liberado nas suas penas, impedindo que aquelas penas encham-se de água. Por isso que agora eu vou perceber que essas aves aquáticas que têm essa glândula têm finalidade. Então, quer dizer, gaivota, são animais que possam usar a água marinha, até para que eles não se desidratem. Ok? As características principais com relação às aves. Aqui eu tenho um ovo, a gente tem a casca. E o que é que tem dentro do ovo? Que não tem esse danado aí, viu, pessoal? Porque, veja, quando é um ser humano, há uma ligação direta com a mãe na hora do crescimento. O beijo vai crescer dentro da barriga da mamãe, mas tem um cordão umbilical que leva o nutriente tudo para ele. Aí a pergunta é, como é que esse ovo está fora do corpo, longe da mamãe, como é que ele consegue sobreviver? Okay? Então, vamos lá. Eu tenho ovo com casca, depois eu tenho, depois da casca, eu tenho a região que vai produzir um líquido para proteger esse embrião aqui, igual a gente. Vai encher-se de água aqui para proteger esse bebezinho aqui dentro. Aqui eu tenho um embrião. O póreo é uma membrana que envolve todo o ovo envolvido pelo póreo. É uma membrana de proteção. Já essa região aqui, chamada alantoide, é onde o bebezinho ali dentro, ele vai fazer xixi. Ele libera aqui dentro. E por último, a vesícula vitelina. Veja o tamanho dessa vesícula aqui. Normalmente ela é seca. Essa vesícula vitelínica é cheia de substância nutritiva para manter o embrião vivo. É como se fosse um supermercado aqui, ó. Essa vesícula vitelínica. Cheia de comida para ser distribuída. Ok? Beleza? Então, AME não é o líquido que protege o embrião, o póreo, que é uma membrana que envolve toda a casca, o alantoide, que são locais que ficam rodeando o bebê. E ele fica soltando a chamada excreta nitrogenada. Se fosse o nível dele, o corpo dele, soltando aqui dentro. E aqui a vesícula vitelina, o vitelo, substância nutritiva, para manter o embrião vivo aqui dentro. Okay? Os mamíferos são os vertebrados com glândulas mamárias, glândulas sebáceas e sudoríparas. Possuem pelos, possuem o músculo diafragma e possuem a placenta. É o primeiro animal que
Então, nós mamíferos somos vertebrados, temos glândulas mamárias, glândula sebácea na cabeça, glândula sudorípara no suor, pelo, diafragma e placenta. Essas são as características gerais das medidas da Bahia com relação a duas substâncias, beleza? Como é a pele dos mamíferos? Como é a pele dos répteis? Seca. Como é a pele dos mamíferos? Seca. Como é a das aves? Seca. Por que é seca? Porque chegou para a região mais extrema do corpo e aí fica a região da pele que vai impedir que o animal desidrate, que o ser desidrate. A pele dos mamíferos tem camadas superficiais de epiderme formadas por células mortas pela morte da queratina. Essa região aqui da nossa pele, ela é impermeável, ela não deixa que a água penetre. Ok? Pelo, unha, garra, cornos e placas córneas. Nós, seres humanos, nós mamíferos, temos pelos, temos unhas, ok? Beleza? Outros desenvolvem garras, cornos, que é cornos é a ponta, ok? Mais mamíferos, ponta. Pelos, para preservar o calor, né? Para ficar, ó, suando demais. Glândula sebácea fica na cabeça, na base dos pelos, e glândula sudorípara, no metadinho. Sudorípara, de suor. São as glândulas responsáveis pela regulação do corpo. Funcionando. Aí na hipoderme, que é a região mais a hipoderme, que é a região mais rica em tecido adiposo. Adiposo é gordura. Armazena gordura funcionando como isolante térmico, armazenador de energia e favorece a ocupação dos mamíferos aquáticos. Então, os mamíferos, eles têm a camada da hipoderme rica em tecido adiposo. Né? Tem umas pessoas que têm tanta glândula adiposa, produzindo muita gordura, e aí depois vai ser tirado, ok? Da pessoa, porque senão a pessoa vai morrer de tanta gordura no corpo, ok? Camada epidérmica com queratina, a gente tem que, quando tomar banho, retirar essa sujeira. Temos peles, unhas, galos, cornos, quer dizer, placas córneas, quer dizer, temos alguns animais que têm ponta, como é o caso do boi, né? Os pelos preservam o calor, as glândulas sebáceas liberam coisas ruins do corpo, é o sebo. Glândula sudorípara ajuda na regulação do corpo. Quando a gente está com calor, a gente libera água para diminuir dentro do corpo da gente a temperatura. Beleza? Então, na próxima aula, a gente começa a fazer alguns exercícios, principalmente sobre aves, para que a gente possa, a partir dos exercícios, a gente começar a responder alguma coisa relativa a aves, principalmente. Mamífero, eu vou organizar ainda
vários exercícios para a gente poder fazer e depois caminhou. Ok? Tranquilo? Próxima aula a gente começa daqui. Valeu, fera!